terminar a resolução de exercícios, tá? De todo o conteúdo da P1 para cá, tá? Onde a gente fala um pouco de simulação hidrológica, vou falar um pouquinho aí da parte mais um pouquinho, né? Da parte de hidrologia estatística, tá? A gente já fez os exercícios de hidrologia estatística, então agora é só uma fundamentação do conteúdo, e aí a gente passa a ter os assuntos única e exclusivamente no Classroom, tá? Eu vou passar, se conseguir terminar aqui, aí eu vou começar a usar o Classroom, não será sempre, não será toda semana, tá? Mas vou tentar trazer algo de novo para vocês irem se preparando, estudando, tá? E aproveitem, tá? O professor não vai mais dar aula, vou poder dormir até mais tarde. Turma, eu faço o seguinte, vocês têm essa opção, claro, mas eu recomendo que aproveitem e dêem uma revisada. Aí, putz, não entendi o negócio. Turma, WhatsApp, manda o zap para mim. Professor, não estou entendendo isso aqui. Dependendo do número de pessoas que não estiver entendendo determinada coisa, eu marco uma grande webconferência aqui, a gente tira a dúvida, posso marcar individualmente com cada um, como posso abrir no mesmo dia de aula, eu abro para a gente fazer isso, tá? Sem problema nenhum. Ok. Continuando os exercícios. Então, aqui a gente tem a questão número 16, em que ela vem com a seguinte pergunta. Conceitue os modelos de simulação hidrológico. Primeiro, quais seriam os modelos de simulação hidrológico? Vocês lembram? Andam estudando? Peguei, vocês não pegam agora, hein? Agora, eu sacaneei vocês, né? Quais seriam os modelos de simulação? Pelo silêncio sepulcral de minha turma, vi que ninguém anda estudando, entendeu? Porque agora, essas semanas agora para frente, de rever matéria vai ser bom, porque na hora que chegar na P2, vai apertar, tá? Eu vou fazer até uma P2 com um tempo mais reduzido para vocês entregarem as respostas, tá, turma? Não muito, mas eu vou fazer. Então, vocês também têm que cooperar comigo, ok? Muito bem. Vamos conceituar, tá? Falar conceito. Modelos de simulação hidrológico, tá? Se eu for fazer o conceito, o que é o conceito disso? Eles são o quê? Representações da realidade. Tá? Todo modelo hidrológico é uma representação de realidade. Tá? Se eu tenho um modelo hidrológico que determina o tempo de retorno, o tempo de concentração, ou calcula uma inundação, ele está representando o que acontece na realidade através de dados, né, de variáveis coletadas em campo ou outras variáveis, ou com dados de previsão de algumas variáveis para que depois ele me dê uma solução. Tá? Mas sempre a ideia é representar a realidade. Procuram simplificar processos reais. Como a gente disse lá nas aulas, modelo de simulação hidrológica, ele tem que ser simplificado. Até porque, senão vocês não vão ter acesso a todos os dados de variáveis. Tá? Imaginem que vocês precisem de escoamento superficial ou da vazão de um determinado rio numa bacia. A gente vai ter que simplificar, porque imagine, se eu tiver que delimitar todas as micro e nano bacias dentro de uma bacia urbana, ou seja, eu vou definir o que é permeável, semipermeável, impermeável, o que tem floresta, porque tem os parques, então tem uma florestinha ali, alguma coisa, o que tem vegetação rasteira, o que tem de drenagem semipermeável, o que não é, que é totalmente impermeável, para depois eu definir o que infiltra, o que não infiltra, a taxa de infiltração, temperatura do local. Porra, é muita variável, então a gente acaba não fazendo tudo isso. Tá? A gente tem normalmente uma base média de o que é área impermeável, o que poderia estar
infiltrando, que precipita e, pum, continua com os cálculos. Tá? Então, a gente procura simplificar processos reais. Utilizados para análise de cenário. Todo modelo de simulação hidrológica é utilizado para análise de cenário. O que seria análise de cenário, turma? Eu preciso saber, se aumentar a impermeabilização numa determinada região, o que vai acontecer com o nível dos meus córregos naquela região em épocas de águas altas? Vai aumentar muito? Vai aumentar pouco? Vai influenciar? Vai causar inundação? Tá? Então, sempre os modelos vão servir para a gente fazer análise de cenário, onde eu faço modificações na minha bacia, para bem ou para mal, ou seja, eu faço previsão de melhoria ou de prejuízo, né, na minha bacia, e vejo o que isso vai dar no futuro. E os modelos hidrológicos também representam, né, sempre total parcialmente o ciclo hidrológico. Por exemplo, se eu estou preocupado com o nível de um rio, me interessa só a precipitação. Em alguns casos, evaporação, mas eu não vejo o ciclo como um todo, tá? Porque ele cai e vai embora, certo? Então, a gente pode estar trabalhando com esses modelos totalmente ou parcialmente. Na questão 17, a pergunta é: por qual razão utiliza-se os modelos hidrológicos ao invés do uso de coleta de dados pontuais e utilização de métodos convencionais em determinadas bacias hidrográficas? Tá, o que seria isso, né, que eu estou aqui falando? Por que razão utiliza-se modelos hidrológicos ao invés de uso de coleta pontual? Turma, isso é uma coisa muito simples, tá? Por que a gente vai usar isso aqui? Os modelos hidrológicos conseguem resolver os seguintes problemas, muitas vezes não contemplando por métodos convencionais. O modelo vai poder avaliar uma bacia hidrográfica, um sistema hídrico mais complexo, quando eu tenho muitos usuários, interesses diversos entre eles, conflitos e complexidade. Além do que, o que a gente mais tem aqui, porque a gente usa o modelo ao invés de coleta de dados pontuais, é necessariamente uma coisa que não está aqui escrita, tá? Em que eu posso até colocar aqui, escrever aqui, ser mais um ponto a ser conceituado e a ser pensado aqui, é o seguinte: por qual motivo, né, vamos por assim dizer, eu uso um modelo hidrológico ao invés de coleta de dados? Por exemplo, o tamanho amostral de uma bacia. Imagina uma bacia hidrográfica, uma bacia do Prosa, tá? Que a gente está falando que é uma bacia relativamente mediana aqui na cidade de Campo Grande. Eu teria que ter tantos sensores, tá? Ou seja, eu teria que ter muitos sensores, tá? Teria que ter muitos sensores, um sistema de coleta online, tá? Ou, de preferência, por sistemas de data logger. Perdão, escrevi data logger errado. Tá? No sistema data logger, ou seja, eu precisar num sistema de muitos sensores, eu tenho que estar com isso bem coletado, bastante dados, não posso perder os dados, diversos dados, ou seja, muitos sensores, e esses muitos sensores aqui de diversas áreas, tá? Ou seja, eu tenho que ter aqui pluviometria, evaporação,
por exemplo, tá? Imagens de satélites atualizadas, tá? Então, o problema das coletas de dados pontuais é que a gente não vai ter todos os dados pontuais. Vai faltar uma cacetada de dados, e aí a gente acaba trabalhando com o modelo hidrológico para tentar explicar um pouco a situação, tá? Quais são as limitações básicas, tá? Dos modelos hidrológicos? Fui escrever uma mensagem, acabei escrevendo mais uma coisa aqui. Vai. Vamos lá, turma. Quais são as limitações básicas dos modelos hidrológicos? Tá? Vocês já conseguiram imaginar quais são elas? As limitações são sempre duas apenas, tá? Mais ou menos, Elizabeth, mais ou menos o custo. Entraria nessa questão que você está falando do custo aqui, na verdade, as duas limitações básicas são quantidade e qualidade, tá? Voltando ao que eu falei no exemplo anterior. Se a minha limitação é quantidade e qualidade, ou seja, quanto maior o número de dados de precipitação, melhor para eu fazer uma previsão de precipitação. Quanto mais sensores de precipitação, melhor a qualidade da minha previsão, envolve, é claro, aí entra aí o custo. Tá? O custo ele é um dado meio que aliado ou agregado a isso tudo. Mas não é relativamente o problema em si. A gente vai lá no âmago, tá? No principal, ou seja, os problemas de limitações básicas são quantidade e qualidade dos meus dados, tá? Porque além de da dificuldade de formular matematicamente alguns processos, a simplificação há a simplificação no comportamento de várias variáveis e fenômenos, ou seja, exatamente porque a gente não tem, né, essa como é que eu vou dizer, esses dados. Existe até um gráfico, deixa eu ver se eu consigo lembrar mais ou menos o que é a relação do gráfico, tá? Que explica mais ou menos isso, tá? Que à medida que eu vou aumentando, a minha coleta, tá? Isso aqui são dados diversos. Então, esse é o custo e essa aqui é a exatidão. Tá? À medida que eu vou aumentando meus dados, tá? Eu vou aumentando meu custo. E à medida que eu reduzo eu reduzo os meus... E aí eu tenho uma outra curva aqui, e isso daqui é a simplificação. Ou seja, eu vou cortando alguns dados que não têm tanta importância para o meu modelo, vai caindo também a minha exatidão. O que eu procuro sempre é o ponto ótimo, tá? Que esse ponto ótimo vai representar o menor custo com a melhor exatidão para aquela situação, tá? Seria mais ou menos isso. Então, as limitações sempre serão a quantidade e a qualidade dos meus dados. Olhando mais ou menos esse gráfico, cabe muito bem com aquilo que a Elizabeth falou. Quais são os tipos de modelo? E eu quero uma descrição disso. Bom, esses aqui são... Na verdade, a gente tem 3 tipos de modelo, tá? A descrição não é lá muito pesada. Hoje a gente tem 2 modelos substancialmente existentes e que se usa, tá? E um outro que, na verdade, foi um meio termo entre o primeiro e o último modelo, o último tipo de modelo que eu vou mostrar aqui, tá? Que serviu muito bem durante um determinado tempo. Então, os modelos são
físicos, analógicos e matemáticos. Tá? Os modelos físicos são os modelos reduzidos de obras hidráulicas, onde eu quero ter uma ideia de como funciona a comporta da usina de Sobradinho na época de águas altas. Aí eu desenho um modelo reduzido, coloco água e vejo como que aquela comporta se comporta. Um trocadilho aí, mas não, uma cacofonia linguística, mas é como que o meu vertedouro vai se comportar, né, em águas altas. Tá? Eu trabalho isso com modelo reduzido. O problema dos modelos reduzidos é custo, porque é muito caro fazer modelo reduzido, mas em alguns casos é obrigatório. Tá? Usinas hidrelétricas acima de um determinado tamanho é quase que obrigatório fazer modelo reduzido. Tá? Modelo reduzido da usina de Belo Monte. Deixa eu lembrar quanto que foi. Foi feita lá no CHPAR, lá dentro das instalações da Universidade Federal do Paraná. Se eu não me engano, é coisa de 3 milhões de reais. Ah, que absurdo, muito caro. Turma, a obra de Belo Monte é alguns bi. Tá? Então, esses 3 milhões não foram nada para garantir que aquela porcaria não vai explodir, quebrar e romper e não dar a Deus e o mundo. Então, foi necessário fazer um modelo dela, até porque fazer um modelo matemático de Belmonte, pelo seu tamanho e a complexidade, a gente não consegue a 100%. Tá? A gente precisaria de muito poder computacional para poder fazer isso. Então, em alguns casos, os modelos reduzidos ainda são utilizados. Em outros, a gente já vai para o modelo matemático. Equação de transformação de ciclo, modelo de operação de reservatório, modelo de qualidade de água. Alguns modelos que só são, alguns dados já são feitos em modelos reduzidos, também podem ser feitos em modelos matemáticos quando a gente já está trabalhando com coisas mais reduzidas. E esses modelos analógicos, tá, que são, normalmente eram feitos com circuitos elétricos que representavam um fenômeno hidráulico e hidrológico, eles existiam exatamente para reduzir o custo de se fazer modelo reduzido. Então a gente tinha o físico, aí criou-se o analógico, e com o advento do computador, o analógico foi suprimido. Tá? Hoje não se tem mais modelos analógicos, a gente só tem os físicos e matemáticos. Tá? Graças ao advento da computação. À medida que vai se aumentando o poder computacional e vai se garantindo, dentro dos modelos computacionais, a qualidade e a fiabilidade dos modelos, a gente começa até diminuir um pouco os modelos físicos. Mas isso ainda tem muito ensaio e muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte para a gente, literalmente, descartar os modelos físicos do uso cotidiano. Tá? Na questão 20, descreva as diferentes classificações dos modelos matemáticos de simulação hidrológica. Turma, esse aqui é bem pesadinho, tá? Tá lá nas nossas aulas. Isso aqui é bom para a gente ver, mais por uma questão de entender, né, as classificações e até os usos dos modelos. Tá? Por que eu falo os usos dos modelos? Dependendo da sua área de pesquisa, de como você vai trabalhar, você tem que trabalhar com um modelo diferente de outro. Ou, vamos supor, te oferece um software, vocês têm que... Desculpa, turma. Vocês têm que definir ou indagar a pessoa que está oferecendo o software. Esse é um software heurístico, probabilístico. Como é que ele trabalha? Ele trabalha de uma forma direcionada ou não, né, temporal ou não, ou seja, tudo isso envolve, porque dependendo do seu tipo de problema, vai necessitar de alguns caminhos de simulação. E aí eu preciso ter uma ideia de como são esses modelos. Então, olhando aqui, primeiro a gente tem aqui os modelos de eventos ou contínuos, tá?
sendo os modelos de eventos aqueles que simulam alguma parte do ciclo hidrológico, os contínuos simulam todo o ciclo hidrológico. Agregados e distribuídos, onde os agregados consideram a bacia como um único elemento distribuído. A bacia é subdividida em elementos menores, em quadrículas, tá? Isso aqui é muito importante, principalmente quando a gente quer trabalhar com modelos de inundação. Eu vou simplificar bastante ou eu vou começar a trabalhar com um modelo mais robusto. Tá? Se for simplificar, vou trabalhar com modelo agregado. Se não, vou ter que trabalhar com modelo distribuído, em que eu vou definir que tipo de solo, que tipo de infiltração. Ou seja, eu reduzo muito mais. Na verdade, o que eu estou fazendo aí é discretizando muito mais o modelo. Tá? Outro, se o meu modelo é empírico ou conceitual. Tá? Se for empírico, as equações de transformação são empíricos, ou seja, transformação de chuva-vazão pelo método do hidrograma unitário sintético ou de Snyder. E conceitual, as equações de transformação de estado são conceituais. Por exemplo, modelos baseados em equações hidráulicas, amortecimento de canais pelo método hidrodinâmico, equação da continuidade, da quantidade de movimento. Ou seja, por exemplo, acho que o REC-RAS a gente está mais com conceitual. Tá? Eu não lembro agora qual modelo que trabalhava com empírico. Acho que o ABC trabalhava com empírico, tá? Mas é para vocês terem uma ideia que existem diferenças de modelos. Eu posso trabalhar também com modelos determinísticos ou estocásticos, tá? Onde o determinístico, a série simulada, é uma sequência de dados históricos, e o estocástico, a série simulada, pode ser gerada sinteticamente, ou seja, determinístico é quando eu preciso dos dados para rodar o modelo, e o estocástico, eu tenho alguns dados e gero eles, gero os outros dados que eu preciso através de uma série, tá? Parâmetros medidos e parâmetros ajustados, e aí são modelos dos parâmetros medidos, aquela simulação feita em calibração a partir de dados observados em campo, e os ajustados chamados de modelos sintéticos, onde os parâmetros são obtidos em função de características físicas das bacias em base de estudos anteriores. Por exemplo, eu posso ter um modelo de parâmetro medido e um modelo de parâmetro ajustado. Modelo de parâmetro medido. Na hora que eu for rodar o meu modelo, ele vai pedir lá qual a taxa de infiltração do solo. Pum. Qual a área desse solo? Pode saber o quanto que infiltra. Né? Precisa determinar o volume de infiltração. No parâmetro ajustado, o modelo ele vai falar assim, que tipo de solo é? Aí abre uma janelinha. Em vez de você dizer a taxa de infiltração, você vai dizer savana, deserto, Mata Atlântica, Pantanal, ou seja, você vai dizer ali mais ou menos uma região, e ali tem uma média, uma infiltração média daquele tipo de clima, ou daquele tipo de solo. E aí ele joga os valores médios e você trabalha com isso. Tá? Eu não vou lá buscar esses dados. Para análise iniciais, esses modelos até são bons, e alguns tipos de determinações, eles até servem. Tá? Mas a grande maioria, mas se eu precisar de um estudo um pouco mais aprofundado, vou ter que trabalhar com parâmetros medidos. Tá? Se o meu modelo é um modelo de simulação ou otimização, tá? Quando eu faço simulação, a escolha do parâmetro é feita por tentativa e erro, tá? E a otimização, a escolha é auxiliada por algum algoritmo de pesquisa operacional. Curva-chave. Exemplinho de curva-chave. A gente poderia trabalhar ele como modelo de simulação, tá? Em que eu ia mudando os valores da minha curva-chave até, por tentativa e erro, até eu conseguir, vamos supor, deixar minha curva mais próxima, ou seja, é uma comparação, ou seja, eu uso tentativa e erro até chegar perto de um valor que se aproxime, ou seja, não é ou
por otimização, que é o que a gente fez ali nos nossos exemplos de curva-chave no Excel, em que a gente pede que ele chegue no melhor dado, onde a razão das variâncias observadas sejam menores que a razão das variâncias calculadas, ou seja, ele vai chegar no ótimo. Então, daí vem o termo otimização. Modelos de quantidade e qualidade. A quantidade, por exemplo, modelos que só trabalham com vazão, e qualidade analisa a variação de volume e o que ela interfere ou modifica na qualidade de um corpo hídrico ao longo do tempo. Ok? Quais são as etapas de uma modelagem? Tá? Lá nas minhas aulas, é um slide onde tem todas as etapas na sequência. Tá? E aquilo ali é o que vocês têm que seguir mais ou menos como um guia para quando vocês trabalharem, caso vão trabalhar com modelo, vocês saibam como fazer isso. Tá? Então, as etapas são, primeiro, definir o problema. Você definindo o problema, você vai descobrir o que eu preciso avaliar realmente. Simplificação e formulação de hipótese, ou seja, saber o que eu posso cortar, o que eu não posso cortar, para minha hipótese de cálculo do que eu desejo de resposta. Depois, em cima dessas duas, eu vou deduzir o modelo, ou seja, eu vou criar um modelo matemático, resolver ele, ou seja, pôr ele para rodar com alguns dados. Posteriormente, eu vou fazer uma calibração e validação disso daqui, ou seja, eu vou pegar outros dados, novos dados de campo, ou separar alguns dados de campo iniciais para eu calibrar ele, ou seja, para verificar se a minha formulação e a dedução do meu modelo na resolução do problema está chegando. Se não, eu vou criar um valor, uma variável de calibração, pode ser expoente, pode ser multiplicar, pode ser dividir, ou seja, uma variável de qualquer, em que eu vá calibrando e validando o meu modelo até ele atingir uma porcentagem ótima de resultados e, por final, aplicar esse modelo onde quer que eu precise. Tá? Essa resoluçãozinha de exercício aqui é um pouquinho chata, porque ela é muito teórica, tá? Mas é bom para vocês entenderem um pouco sobre essa parte de modelagem. Quais os usos mais comuns dos modelos hidrológicos? Os usos mais comuns que a gente tem é a extensão de séries hidrológicas, planejamento e projeto de sistemas hídricos, previsão em tempo real e avaliação do impacto de modificações no sistema hídrico. Ou seja, a gente acaba trabalhando muito com isso aqui. Tá? O modelo hidrológico é quase que, na sua grande maioria, para esse tipo de resolução. Tá? Quais as principais áreas de aplicação dos modelos hidrológicos? E dê exemplo. As principais áreas são uso dos recursos hídricos, impactos sobre as populações, impactos no meio ambiente. Tá? Então, essas são as principais áreas de aplicação. Agora, me deem exemplos dessas áreas. Tá? Nos usos dos recursos hídricos, o que eu... Me dá um exemplo de onde eu estaria aplicando esses modelos. Melhor, eu vou mostrar para vocês o uso dos recursos hídricos, ou seja, os exemplos dessas aplicações, tá? E aí vocês vão trabalhar um pouco aqui e me responder essas aqui. Nos recursos hídricos, eu tenho abastecimento de água, energia, irrigação e navegação. Ou seja, são as principais áreas de aplicação desses meus modelos. Tá? Nos usos de recursos hídricos, eu vou trabalhar modelos para abastecimento de água, energia, irrigação, navegação, dentre outros. Impacto sobre a população. Vocês têm alguma ideia? Podem escrever, abrir microfone, façam o que vocês quiserem, mas vamos participar, turma. Recreação, uma, Jonathan. Boa. Mais ninguém? Risco de enchente. Boa.
Tá, vamos lá. Controle de inundações foi uma, tá? A recreação também é uma, ok? Mas principalmente o maior impacto que a gente tem aí, eu talvez, Jonathan, colocaria recreação em uso dos recursos hídricos, tá? Porque o impacto a gente tem mais aqui em inundação e definição de grandes secas, também a gente pode dizer, tá? Modelos de previsão de grandes secas, eu utilizo aqui como um meio de solução, tá? E para impactos no meio ambiente, a gente tem desmatamento, qualidade de água, dentre outros, ou seja, onde os modelos vão nos dar algumas respostas, tá? Para algumas dúvidas, ok? Aí a gente vem para essa questão aqui, a gente já sai um pouco dos modelos e volta de novo numa parte ali que a gente falou das barragens de regularização de vazão, né? Lembra da regularização de vazão? Então, acabei dando já a resposta. Quais as principais funções das barragens? Primeira, regularizar vazão, tá? Essa é a primeira função na minha barragem, de ter uma barragem. Concentrar desníveis para a produção de energia, tá? Ou seja, eu tenho que criar um grande desnível para eu poder girar uma turbina. Controlar inundações, tá? Aqui a gente tem um exemplo de Itaipu, aqui aquelas barragens de controle de inundação que tem lá no córrego Prosa, né, vindo do Soter. Navegação fluvial, tá? Em alguns lugares que tem, talvez tenha muita cachoeira, tal, às vezes você faz uma barragem e cria portos, né, ou elevadores hídricos, né, para navegação. Recreação, criar grandes lagos, 3 lagoas, né, tem um grande lago, trabalha aí com usos múltiplos, ou seja, produz energia, tem a navegação fluvial aqui, mas também tem recreação, que entra aqui nesse último exemplo aqui, que é o aproveitamento múltiplo, ok? Quais são os volumes e níveis de água de um reservatório? Bem, isso aqui não foi falado para vocês, né? Foi falado muito por cima, mas eu vou tentar falar agora cada um dos níveis para a gente entender qual a importância ou não, e o que isso tem assim, quase que não tem uma ligação de cálculo direto com a hidrologia, mas tem alguma importância, tá? Então, os níveis de água em um reservatório são nível máximo operacional, nível mínimo operacional, máximo normal, máximo maximorum, volume de vertimento, volume de espera ou controle de cheias, volume útil, volume de resguardo e volume morto, tá? Então, vou tentar desenhar aqui esses volumes. Não vai ser tão fácil, mas vou tentar. Eu tenho aqui uma barragem, certo? O mínimo operacional, vamos supor que essa seja uma barragem de produção de energia elétrica. Então eu vou ter aqui um duto que passa por uma turbina. Tá? Passa aqui por uma turbina para geração de energia elétrica. Então, o mínimo operacional, vamos supor, aqui eu vou pôr aqui um plano horizontal de referência. Então, este daqui, tá? É o volume mínimo operacional. O máximo operacional, essa minha barragem ficou pequenininha agora, vamos aumentar minha barragem aqui, tá? Volume máximo operacional seria isso daqui, ou seja, acima disso daqui, tá?
essa linha aqui, volume máximo operacional. Acima disso aqui já não está fazendo muita diferença. Perdão, volume mínimo aqui. Esse aqui seria o volume normal, máximo normal, perdão. E o mínimo operacional seria isso aqui, ó. Tá, desculpa, Tom. Volume mínimo operacional. Abaixo, qualquer altura menor do que essa aqui, a minha turbina nem gira direito, não vale a pena, tá, produzir energia desse jeito. Então eu tenho um volume normal, um volume máximo, que acima disso aqui eu vou estar dando muita carga hidráulica para dentro da minha turbina, às vezes não é ideal, e o mínimo é que abaixo desse nível aqui, eu já não tenho como funcionar, tá? Já perde a funcionalidade. O nível máximo, maximorum, ele está aqui. Tá? Nível máximo, maximorum. É aquele nível em que começa a verter água por cima da minha barragem. Tá? E aí o volume de vertimento, normalmente o volume de vertimento é que acima desse volume, do nível máximo maximorum, tá? Eu coloquei nível aqui. Aqui é tudo volume, eu coloquei tudo errado. É nível... Deixa eu apagar e fazer de novo. Vamos fazer direito desde o começo, porque eu não gosto de fazer coisa mal feita. Vamos desenhar aqui uma barragem zona. O duto aqui da minha turbina. Então, eu tenho um plano horizontal de referência, um nível aqui. Eu tenho isso daqui seria meu nível mínimo operacional. Esse aqui seria meu nível máximo normal. Esse daqui poderia ser nível máximo normal, máximo operacional, tá? O máximo maximorum é o nível na hora que eu começo a verter água. Nível máximo maximorum. Eu estou colocando aqui os níveis e estou errando de novo. Deixa eu pegar aqui e apagar uma coisa aqui. O nível até o fundo, né, do reservatório, né, turma? Desculpa. Não, tá lá em cima. Tá? Então, esses aqui são os três níveis. O maximorum é a hora que ele começa a aumentar. Volume de vertimento é o seguinte: quando eu passo do meu nível máximo maximorum, eu acabo tendo aqui uma quantidade de água que está saindo aqui, certo? Eu tenho que uma altura aqui, tá? Que é uma altura uma altura de vertimento, sei lá, uma carga hidráulica de vertimento. Daqui eu calculo, eu determino qual é o meu volume de vertimento, ou seja, o quanto que eu estou vertendo, aquilo que não está sendo utilizado, e está saindo a mais, tá? Volume de espera para controle de cheias, já não é mais ou menos esse tipo aqui, tá? Ou eu posso estar trabalhando aqui e o meu normal, entre o meu normal, nível máximo operacional, tá? Nível máximo operacional. E o meu nível máximo maximorum, eu tenho ainda isso daqui, tá? Isso daqui eu posso estar chamando que controle de cheia, ou seja, eu não estou mais rodando minha turbina, tá? Na hora que eu saio do máximo normal, eu já desligo a turbina porque a carga hidráulica vai estar queimando, pode queimar minha turbina por excesso de giro. Hoje,
trabalha se comporta, a gente dá uma reduzida no volume que entra dentro da turbina para ela não parar. Mas essa parte aqui gera um volume, tá? Que esse volume de espera, tá? Que normalmente é o controle de cheio, ou seja, até ele começar a verter por cima do reservatório, eu ainda tenho uma quantidade de volume que vai ficar, vai ser armazenada, né? Para controle de cheia. Pode acontecer dela acabar sendo vertida, como pode acontecer de parar a chuva e depois ela sair normalmente. O volume útil, normalmente o volume útil não envolve isso daqui. A gente tem um volume que é chamado de resguardo ou morto. Todos esses índices aqui, deixa eu riscar aqui. Vamos ver se eu consigo agora apagar outra burrada do professor de vocês. Esse pedaço aqui, tá? É onde eu vou ter meu volume morto. Certo? Esse pedacinho aqui, eu não posso, eu não utilizo essa água. Tá? Eu não vou utilizar essa água. Por questões. É aqui que vai ficar o sedimento. Tá? É aqui que minha água tem uma pior qualidade ambiental. Se eu estiver usando, se for um reservatório de abastecimento urbano, abastecimento humano, essa água aqui é de pior qualidade, então não tem intenção de usar. Mas a gente chama ela de resguardo ou volume morto, porque se precisar, dá para usar. Ah, professor, mas aí você não disse que é pior qualidade? É. Dá para usar? Dá. É só tratar. Vai gastar mais com o sistema de tratamento, vai ter mais, vai envolver mais processo de tratamento, mas não vai deixar de utilizar essa água, tá? Só é considerado que é uma água que a gente não tem intenção de usar, tá? E qual que é a importância de eu calcular o volume útil de uma barragem? Primeiro, está diretamente associado aos benefícios da obra, ou seja, eu vou saber o quanto que esse reservatório vai ser importante para mim. Influi na dimensão, ou seja, se eu sei qual que é o volume útil, eu sei quanto que vai me custar fazer, porque se eu sei o volume útil, vou sei qual que é a altura da minha barragem, eu vou saber quanto que eu vou gastar de concreto, ou seja, ela influencia muito nos custos. Influi na área inundada, evidente, e à medida que for aumentando meu volume, vai aumentar também a altura do meu reservatório e, consequentemente, a área inundada, tá? E de que modo que eu calculo esse volume útil? O diagrama de massa, vocês lembram lá quando vocês usaram o Syscall, o software lá, o modelo Syscall? Ele não determina o diagrama de massas? Quando vocês trabalham com regularização de vazão e definição do volume útil de um reservatório, então, aquilo ali é a definição, tá? É um modelo de simulação que trabalha com diagrama de massa, ou seja, se você quiser pode fazer na mão, ou você tem um modelo de simulação. Existem alguns modelos de otimização, outros métodos empíricos e métodos estatísticos, tá? E quais são os aspectos que vocês devem considerar nos projetos de uma barragem? Turma, vamos deixar aqui como segunda palavra da nossa aula, para vocês ganharem a presença. Está aqui, a segunda palavra da nossa aula. Isso, eu gosto. É a única hora que vocês interagem, né? Na hora que eu peço isso aí, né? Vocês querem mesmo é presença, né, essas porqueiras? Vocês não querem responder o que eu quero. Tá? Isso aí fica sendo a palavrinha. Ok? Beleza. Muito bem. Vamos definir alguns aspectos que a gente vai considerar no projeto de uma barragem, tá? Primeiro, perdas por evaporação, ou seja, é um aspecto que eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou trabalhar com a barragem. Por que perdas por evaporação? Dependendo de como for desenhar minha barragem,
e o volume que ela precisa, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu posso ter uma barragem muito extensa, ou seja, muito larga, né, uma área de inundação muito grande, e aumentar sobremaneira a evaporação na região. Não é interessante. O uso de séries sintéticas de vazões, ou seja, eu tenho que verificar isso, porque eu vou ter que definir depois os volumes armazenados, né, regularizar as vazões, então eu preciso saber dessas séries. Depois que eu tenho ele, saber qual é a capacidade de regularização desse reservatório. E dado que o reservatório, uma vazão regularizada acima da sua capacidade, qual a frequência e intensidade das falhas, ou seja, eu não consigo regularizar 100%, então quantas vezes meu reservatório vai falhar? Eu também preciso ter isso em consideração como um dos aspectos, tá, para considerar num projeto de uma barragem. Tá? Além de verificar também as demandas variáveis no tempo, porque eu posso ter um maior consumo no verão, menor consumo no inverno, e assim por diante. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração no projeto de barragem é a transposição de bacias, ou seja, saber, às vezes eu preciso fazer uma barragem ou levar em consideração se eu vou ter que levar ele para outra bacia. Tá? O que é levar ele? Levar água reservada dentro da minha barragem. Tá? Então, a transposição de bacias, eu tenho que ter isso em consideração se eu vou precisar transpor ou não bacias na hora de eu fazer o meu projeto da minha barragem, porque dependendo, eu vou fazer ela mais próxima da transposição do que, mesmo que eu tenha uma maior área de inundação, eu gasto menos com os processos de transposição. Tá? Definir alguns aspectos a serem considerados no projeto de uma barragem. Reservatórios de usos múltiplos também faz parte da nossa consideração. Se eu vou usar ele só para produzir energia, ou eu vou ter que fazer uma escada de peixe, ou eu vou ter que... Tem muita navegação, então, ou seja, tem navegação de médio e grande porte? Tem. Então, vou ter que fazer elevadores hidráulicos, né? Elevadores de não esqueço o nome deles, elevador de escada de água, para transpor esses grandes, porque quando a gente só tem pequenas embarcações que você pode tirar para fora, colocar numa carretinha, dar a volta para a barragem e continuar a navegação, as pessoas não se preocupam. Mas se eu tenho uma possibilidade de médio e grande porte, navegações de médio e grande porte, eu tenho que pensar em como fazer isso. Sistemas, né, com múltiplos reservatórios, às vezes não vale a pena fazer um reservatório só. Vai inundar muita área e não tem porquê. De repente eu estou pensando em reservatórios de controle de inundação, eu faço múltiplos reservatórios. Porque aí eu vou controlando a inundação e não tenho a necessidade de fazer uma grande barragem. Tá? E pensar também nos impactos ambientais que a minha barragem vai causar. Tá? Isso também é fato importante. E qual que é a função dos vertedores? Isso a gente já ouviu lá em hidráulica, né? Várias vezes. Mas qual é a função deles? O principal tipo de estrutura de saída de água de uma barragem. Tá? Normalmente destina-se a liberar o excesso de água que não pode ser aproveitado para a geração da energia elétrica, por exemplo, e abastecimento ou irrigação. Os vertedores são dimensionados para permitir a passagem de uma cheia rara, por exemplo, com segurança. Então, o vertedor normalmente está lá no topo da minha barragem, tá? São os vertedores, certo? Eles são utilizados exatamente para regularizar e dar segurança para a minha barragem, ok? Aquilo que não será aproveitado, aquilo que passa do meu maximorum, tá? Do meu nível maximorum. E qual a função do descarregador de fundo? Descarregador podem ser utilizados como estrutura de saída de água de reservatório, especialmente para atender usos da água existente a jusante. Turma, isso daí, o descarregador de fundo,
Normalmente a gente trabalha muito quando a gente tem um reservatório só para regularizar a vazão. Tá? Então o que acontece? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho o meu. Isso aqui, turma, é português de Portugal, tá? Então não se preocupem com isso. Então aqui, ó, eu tenho meu descarregador. Então isso aqui está sendo utilizado para regularizar a vazão e captação. Então tem aqui uma torre de captação que está pegando água aqui embaixo, tá? A gente chama de torre de captação. E ao mesmo tempo eu estou vertendo aqui a água que tem que ser regularizada. Certo? Lembra aquele volume que a gente calcula para regularizar? Ok. Normalmente não. O descarregador de fundo ele fica acima do volume morto, tá? Porque se eu não tiver, se ele tiver aqui abaixo do volume morto, consequentemente não vou estar trabalhando como descarregador, e sim como desarenador, tá? E aqui na nossa comporta lá em cima, ou seja, o volume de amortecimento, lembra que eu falei lá, ó, tudo que passa do maximorum sai aqui pela comporta, tá? Então o descarregador ele serve para verter a água jusante e garantir aquilo que eu tinha definido como vazão regularizada. E o desarenador? Aí o desarenador é remover parte ou todo do sedimento que se deposita na base de uma barragem por causa das baixas velocidades, por forma a manter o volume útil do meu reservatório. E aqui eu tenho um exemplozinho, ou seja, aqui ó, eu tenho uma barragem, tá? E aqui embaixo eu tenho o desarenador. Turma, o desarenador, ele vem precedido de uma estrutura, tá? Ele não é simplesmente um furo aqui. Lembra que eu falei para vocês? Se fosse simplesmente um furo, uma tubulação na base aqui do meu reservatório, a água ia começar a andar aqui com alta velocidade, ia escavar o que estava por aqui e, consequentemente, ia desestruturar a barragem aqui por baixo e depois causar uma inundação. Então, essas estruturas são essas que são as monge por comporta ou tulipa. O que elas são? Nada mais nada menos que uma barreira estrutural para que a areia que está aqui ela entre, mas ela não escave essa parte. Tá vendo aqui que tem uma base e dá uma segurada na velocidade? Para eu poder sugar a areia daqui, tá? Ou o que vai estar, porque na verdade aqui, se é um volume morto, o desarenador vai estar aqui abaixo do volume morto, então vamos supor que tudo aqui é sedimento. Então ele vai sugar esse sedimento e jogar a jusante. Certo? Só que ele não... A velocidade aqui, ele entra aqui dentro do monte para depois fazer isso aqui, ó. Ele vai entrar dentro do monte. Então as maiores velocidades ocorrerão aqui dentro, então tem uma proteção. Não vai haver uma erodibilidade dessa parte aqui e, consequentemente, da minha barragem. Então ele tem esse sistema, o sistema que eles chamam monge, comporta o tulipa, tá? É o único jeito que a gente tem para poder trabalhar com um desarenador, certo? Agora, voltando para a hidrologia estatística, ela veio para ajudar na compreensão de quais extremos? Agora eu quero que vocês respondam. Para quais extremos a hidrologia estatística veio? A hidrologia estatística é para trabalhar com dois extremos. Quais são? Vamos, turma. Pensa rápido. Quais são os extremos na hidrologia? Enchente e seca. Tá. Seca e cheia. Eu gostei, vocês chegaram no problema, mas o extremo não chama seca e cheia. Para hidrologia estatística. Tá? Peguei vocês, né? Vocês responderam certo, mas errado. Olha que coisa. Como que pode, professor? Como é que eu respondo certo e errado ao mesmo tempo? Né? Dá vontade de matar esse professor, né? Os extremos são... Vou pegar aqui. A hidrologia é a ferramenta para avaliar e compreender os extremos de vazões mínimas
e vazões máximas. Ou seja, a enchente está dentro das vazões máximas e as secas estão dentro das vazões mínimas. Tá? Na verdade, a gente estuda a vazão máxima, estuda a vazão mínima, esses são os extremos, mas as vazões máximas podem tender às enchentes e as vazões mínimas podem tender às secas. Entenderam agora a diferença? Por que eu respondi certo, mas respondi errado? Nessa eu peguei vocês, né? Mas vocês responderam bem, gostei. Tá? Eu quero isso, quero que vocês interajam mais. Tá? E qual a importância da análise das vazões mínimas? A importância são para o abastecimento de água, tá? Com a vazão mínima, eu consigo saber quais são os níveis, qual a previsão de nível mínimo, para eu definir o tamanho do meu reservatório, para eu não ter que trabalhar com abastecimento por carros-pipas ou coisa parecida. Definir como é que tem que estar o meu reservatório, de qual tamanho do meu reservatório, tá? Pesca e agropecuária. Tem importância a análise de vazões mínimas para isso? Tem, porque eu vou saber quando que eu posso, porque quando estiver muito baixo, eu não posso ir pescar, ou tenho que cuidar com o que eu vou jogar de qualidade, ou seja, as vazões muito mínimas, eu não posso nem abrir desarenador, que eu posso criar ou causar para pesca um problema que a gente tem muito no Pantanal, que é a adequada, que acontece na época das cheias, em que você tem as queimadas na seca, aí quando vem a época de cheia, toda aquele particulado e matéria orgânica cai no rio, joga lá embaixo o oxigênio dissolvido, e a gente tem uma mortalidade de peixe, né, que é o que a gente chama de adequada. Nas vazões mínimas, eu tenho que tomar cuidado, que se eu abrir um desarenador nas vazões mínimas, eu posso estar causando um desequilíbrio ambiental. As vazões mínimas interessa para agricultura também, pecuária, porque vai definir se eu vou ter que ou não vou ter que usar açude, da onde que eu vou poder pegar água, se eu vou ter que trabalhar com irrigação ou não, porque isso aqui é época de cheia, época de seca, é a mesma região, ó, duas produções agrícolas completamente diferentes. Então, para isso que a gente trabalha na análise de vazões mínimas para esse grupo. Geração de energia elétrica, e aí é fato, águas altas, águas baixas. Ou seja, eu preciso saber qual que é a mínima para saber qual que é o mínimo de produção para trabalhar com o risco, qual é a taxa de risco da minha usina. Para quando eu for projetar o meu reservatório da minha usina, eu já trabalho com risco. Eu saiba qual é o risco nas vazões mínimas dele não trabalhar, dele não produzir. Na navegação, e aí não precisa dizer mais nada, dependendo do tipo de navegação, em vazões mínimas, eu vou ficar com os barcos encalhados, tá? Então, alguns rios perdem tanta calha de navegação que eu tenho que limitar o tipo de navegação, porque senão eu posso incorrer em alguns problemas, tá? Lazer e turismo, e aí não precisa dizer mais nada, é um exemplo clássico aqui. Isso aqui é as Sete Quedas, lá em Foz do Iguaçu. Isso aí, Lorena, acertou. Esse aqui é as Sete Quedas, leitura de pensamento, tá? Nas águas baixas, vamos lá, você vai lá nas Sete Quedas, lá em Foz do Iguaçu, e aí você vê isso aqui, você fala, porra, paguei tanto para ver isso aqui. Você quer ir lá nas águas altas, você quer ver esse turbilhão de água caindo, e não esse mijinho, né, caindo. Então, você saber das vazões mínimas também interessa para o turismo, porque se o turismo se utilizar dessas ferramentas, ele vai saber quando que ele vai aplicar até um pacote, tipo, puta, aqui eu não vou ter muita gente, não vai vir para cá. Vamos tentar pegar outras áreas aqui, vamos pegar o seguinte, ó, turma, época de baixa temporada, não vai vir muita gente, vamos criar outras possibilidades de turismo, porque vir aqui para ver o rio ninguém vai ver. Tá? Sendo que aqui todo mundo vai ver. Então você consegue fazer uma dinâmica no turismo na região. Tá? Isso é uma saída muito utilizada para estudo de vazões mínimas para o turismo. E poluição de córregos, e aí vem a questão exatamente porque existem, infelizmente, algumas situações em alguns locais em que a gente não tem um tratamento, né? A gente tem que tratar
todo o nosso esgoto, mas em alguns locais ainda, até o tipo de tratamento, ele tem um tratamento primário, secundário, terciário, aí se faz um tratamento de esgoto primário e joga no corpo hídrico, o restante vai ser tratado por diluição, né? Me fugiu o nome, me ajudem aí. Além da diluição, tem um outro nome que se fala quando fala em tratamento, quando a gente joga a água do esgoto num rio e o próprio rio, autodepuração, demoraram, tá vendo? Vocês demoram para responder, eu respondo antes de vocês. Autodepuração, tá? Então, eu preciso saber como são as vazões mínimas naquela região, exatamente porque eu vou precisar, de certa forma, definir qual é o mínimo ou a quantidade máxima de esgoto que eu possa jogar, de esgoto, tratamento primário, secundário ou terciário, para eu poder não causar poluição nos meus córregos. Tá? E quais são as causas das vazões mínimas? Ó, isso é uma coisa que sempre fica... o que causa a vazão mínima? Tem duas coisas, turma. Vazão mínima, tá? Ela pode ser causada por influência das atividades do homem, tá? Se eu aumento a devastação numa região, se eu tiro muito da minha vegetação no local, aumenta o meu escoamento superficial, diminuo, em alguns casos, a infiltração, tira a mata ciliar. Então, a influência, claro, do ser humano é visível nisso, mas também é aleatório, tá? Ele tanto tem influência do homem como é aleatório. Tem coisas que a gente culpa o homem e está fazendo parte da aleatoriedade, e tem coisas que realmente são aleatórios, tá? Tem até uma brincadeira aqui, né? São dois, um aqui é uma charge lá do jornal Zero Hora, em que o gaúcho pergunta por que, né, que tá tudo seco e não consegue plantar, com um bando de árvore cortada em volta dele. Não precisa nem dizer. E essa aqui, uma reprodução numa piadinha, né? Em que dois rapazes falam, puxa, até quando que essa seca vai continuar? E logo aqui atrás está a Arquinha de Noé, ou seja, logo a seca vai virar uma inundação. Então, turma, assim, é claro que essa parte aqui é muito mais visível, tá? A influência humana é muito mais visível, e é a única que a gente consegue resolver, é a única que a gente consegue interferir, a gente consegue mudar. Então, é essa a importância da gente trabalhar, principalmente com isso aqui. Com essa daqui, infelizmente, não há mágica a ser feita, tá? E como que são feitas essas análises, tá, das vazões mínimas? As análises das vazões mínimas é semelhante às análises das vazões máximas, tá? Exceto pelo fato que, no caso, vazões mínimas, o interesse é pela probabilidade do quê? Ocorrência de vazões iguais ou menores, inferiores, de determinado limite, já que as vazões máximas me preocupa sempre a ocorrência de vazões iguais ou superiores. É simplesmente inverso, tá? Além do que, quando a gente vai trabalhar isso em tabelas, na análise probabilística, a gente organiza em ordem crescente quando a gente vai trabalhar com vazão mínima. E vazão máxima, ordem decrescente. Tá? Simplesmente é dessa forma que a gente faz as análises das vazões mínimas. Tá? E os principais usos probabilísticos das vazões mínimas são para definir disponibilidade hídrica em períodos críticos, legislação de qualidade de água, ou seja, eu defini, eu posso ter uma legislação que defina, olha, durante o período de X a X, o meu corpo hídrico pode receber esgoto primário. Do período Y ao período Z, só poderá receber terciário, porque o nível é muito baixo, não permite. Tá? Pode ser um exemplo para servir como ferramenta para legislação de qualidade. Outorgas de água é outro, né? Porque eu defino também em cima das vazões, são as vazões mínimas que vão definir
as vazões... Vamos lá. A vazão mínima vai definir que vazão para começar a trabalhar com a outorga. Vamos lá, vocês lembram para mim? Eu não lembro mais. Agora eu vou fazer de esquecido. Vamos lá. Quais são as vazões definidas pelas vazões mínimas no caso de outorgas? Vamos lá, turma, é só vocês definirem quais são as vazões usadas na outorga, vocês vão saber a resposta. Não conseguem lembrar? Estão esperando que eu escreva? Eu estou também com problemas mentais aqui, não consigo lembrar. Vamos lá. Dentro do estudo de vazões mínimas, tá. Jonathan, a resposta está certa, mas está errada. Como é que eu chamo essa vazão que você acabou de escrever aí? Que eu nem vou falar no vídeo, para ninguém ver. Qual que é o nome desse tipo de vazão? Ela é uma vazão de... Fazer igual na quinta série. É uma vazão de... Ô, turma, vocês não vão responder mesmo, hein? Você chegou quase lá, Jonathan. Você respondeu certo, mas errado. Quase, Patrícia. Não é bem isso. Não é bem isso. Eu uso as vazões mínimas para definir uma vazão específica que é a guia para a outorga. Qual é a vazão específica que eu vou definir para trabalhar com a outorga? O Jonathan colocou o nome, um tipo de vazão, mas não falou o nome dela. E a Patrícia já deu o resultado final. Isso, Patrícia, acertou. Vazão de referência. Tá? Então, o estudo probabilístico das vazões mínimas sai aqui a vazão de referência. Em que aí vem as respostas do Jonathan. Q710, Q90, Q95, e dessas aqui, uma porcentagem delas vira vazão de outorga e a outra vira vazão ecológica ou remanescente. Certo? E tudo isso aqui foi um estudo probabilístico da vazão mínima, tá? Ou seja, a vazão mínima. O estudo probabilístico, tá? Da vazão mínima é que gera a minha vazão de referência, né? Por quê? O estudo probabilístico da vazão mínima que vai me dar o Q710, o Q90 e o Q95, certo? Isso aqui é chamado de vazão de referência, em que uma porcentagem dela é para outorga, outra para vazão ecológica. Entenderam? E turma, tá quase lá, hein? Uma hora vocês acertam tudo. Vamos lá. Tá quase acabando, turma. Calma. Já vamos poder descansar. E agora vem a pergunta que é a Q710. Essa ficou já mais tramada para você responder. Tá, turma, é o seguinte, ó. Q710 é a média histórica das vazões mínimas de 7 dias consecutivos com período de retorno de 10 anos. Tá? É isso aí só que vocês têm que lembrar, porque até no calcular ou na formulação, tá? Para vocês forem para o Excel para calcular, se vocês souberem a definição de Q710, vocês conseguem calcular, sempre lembrar a fórmula de uma certa forma. Por quê? É a média histórica das vazões mínimas de 7 dias consecutivos com período de retorno de 10 anos. O que a gente faz? Primeiro, calculo a média móvel de 7 dias, depois eu calculo o período de retorno. É claro que eu preciso lembrar das equações, não adianta nada. É a variável utilizada na avaliação de mananciais para abastecimento público. Não são de todos, tá? Abastecimento público até acho que eu trabalho um pouco de Q710,
mas o IMASU aí vai depender da legislação do estado. Lembra que a gente falou? Minas e Paraná, que é 710. A maioria dos estados depois usa Q95 como vazão de referência e o restante do país usa Q90. Usada como vazão de referência para outorga, tá? Mas não leva em consideração critérios ambientais nem econômicos. E como a gente já discutiu muito sobre tal, não adianta a gente ficar pensando em definir uma equação matemática para vazão ecológica, tendo em vista a grande variabilidade que ela tem. Ok? E aonde que eu utilizo as vazões máximas? Falei muito de vazão mínima, vou falar menos ainda agora de vazão máxima. Para avaliar períodos de retorno, ou seja, de quanto em quanto tempo aquela vazão vai ocorrer novamente. Definir riscos, tá? Ou seja, saber se uma estrutura hidráulica pode romper ou não, você definir riscos. E utilizá-la em projetos de obras hidráulicas, ou seja, vazão máxima eu uso para projeto. Exemplo, como é que vocês vão dimensionar uma boca de lobo? Como é que vocês vão dimensionar a tubulação de drenagem pluvial de uma cidade? Pelas vazões máximas. Porque não adianta, se eu fizer pela mínima, o que vai acontecer? Na época de água cheia, vai estar dimensionado um tubo desse tamanho, precisava de um tubo desse tamanho para passar água, vocês perderam tudo. Estourou todo o projeto de vocês. Tá? Vou definir um projeto de barragem de inundação. Eu vou pela vazão mínima? Não, tem que ir pela vazão máxima. Tá? Então, normalmente, os projetos de obras hidráulicas sempre trabalham com vazões máximas. A vazão máxima de um rio é entendida como sendo valor associado a um risco de ser igualado ou ultrapassado, que pode produzir enchentes nas margens. Elas podem ser controladas por obras hidráulicas como condutos, bueiros e vertedouros, que permitem a drenagem do escoamento. A estimativa da vazão máxima é de suma importância para dimensionamento de obras. Isso aí é para ficar bem fixo a questão do uso das vazões máximas. Qual a principal ferramenta de estudo das vazões máximas? Uma ferramenta importante para o estudo de vazão máxima é o hidrograma. Tá? Vocês estudarem hidrograma é importante porque ele representa graficamente a distribuição da água em função do tempo dentro de uma seção de estudo. Essa distribuição é interpretada como sendo a resposta da bacia hidrográfica ou área da minha drenagem quando estimulada por chuvas que caem sobre ela. Já dizia Righetto em 1998 no seu livro Hidrologia e Recursos Hídricos. Então, se vocês quiserem ver, tá lá esse conceito, tá? De ferramenta para o estudo de vazões máximas é o hidrograma. É claro que a gente, em cima do hidrograma dos valores, a gente também trabalha com equações e a gente viu isso nas aulas. E qual a relação da regionalização de vazões com vazão máxima? Né? Porque lembra, ó, eu regionalizava a vazão para atender as mínimas. E com as máximas? Tutt, lá em 93, no livro Hidrologia, Ciência e Aplicação, ele cita que a distribuição estatística pode ser ajustada se existem dados históricos de vazão no local de interesse e as condições da bacia não se modificarem. E pode ser utilizado para estimativa de vazão máxima para um determinado risco. Já no caso de não existirem dados ou ter uma série de dados pequena, a estimativa de vazões máximas pode ser dada pela regionalização de vazões máximas ou pelas precipitações. A regionalização permite estimar a vazão máxima em locais sem dados, com base em pós-regiões e precipitações máximas, onde as precipitações máximas são transformadas em vazões através de modelos matemáticos. Então, eu posso trabalhar com regionalização de vazão de bacias nos arredores, para que isso seja a minha fonte de dados, tá? Para estimar vazões máximas em pontos onde eu não tenho informações. Então, essa é aonde eu consigo trabalhar com a regionalização de vazão, né? Porque em cima da regionalização de vazão a gente vai acabar tendo um pico de máxima e mínima, né? E aí aquele máximo passa a ser as informações que a gente precisa para as vazões máximas. Ok? Então, turma, essa aqui ficou sendo
os exercícios, as nossas aulas já com todos os exercícios resolvidos. Então, a partir de agora, vocês estão livres das aulas online, tá? Eu vou começar a preparar algum materialzinho para a gente fazer alguns exemplos, material para vocês lerem com calma, tá? Lerem em casa, pensarem, e aí a gente pode marcar um dia de discussão de assunto, tá? Como se fosse uma roda de conversa, tá? Isso é bom, porque a gente quer um jeito de eu colocar vocês, pelo menos, para falarem um pouco. E podem ficar descansados, que eu não vou gravar as aulas de conversa para a gente acabar não colocando esse número gigantesco de alunos com medo igual vocês, tá? A última palavra passa a ser resolução. Então, a última palavra da aula é resolução. Digitem aí a palavra resolução e tenham todos um bom fim de dia, né? Já que amanhã a gente tem hidráulica para alguns dos senhores e depois a gente passa só a trabalhar pelo Classroom. Ok? Fiquem com Deus, turma, e até amanhã.